Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Pentecostal. Se você é novo por aqui, é a hora de se inscrever no canal. Deixe o like no vídeo. Aperte o sino das notificações para receber os avisos com relação aos novos vídeos que virão. E dá essa moral, se inscreve no canal. Aqui é um canal novo, um canal cristão, tem como objetivo propagar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. História das Assembleias de Deus no Ceará, região metropolitana de Fortaleza, cidade de Fortaleza, parte 2. A história da primeira convenção estadual das Assembleias de Deus no Ceará, entre os dias 29 de novembro a 6 de dezembro de 1936. A Assembleia de Deus no Ceará realizou a primeira convenção estadual em um galpão localizado na Rua Tereza Cristina, número 673, onde hoje se localiza a sede da Assembleia de Deus Templo Central. Na ocasião do primeiro dia do evento histórico, a mesa diretora concedeu a honra para presidir a convenção o pastor Nils Nelson e como vice o pastor Virgil Frank Smith. Outros pastores estrangeiros que também estiveram presentes no encontro convencional foram Frank J. Stouter, V.Z. Fullertus e Mona Smith, esposa de Virgil Smith. A ausência do missionário Orlando Spence Boyer na convenção se devia ao fato de que ele havia retornado em maio de 1935 ao seu país de origem, os Estados Unidos, tendo retornado posteriormente ao Brasil. As congregações da igreja que já existiam no interior do estado estavam representadas pelos seguintes obreiros: Francisco Adriano de Carvalho, de Iguatu, Antônio Alves dos Santos, de São Luís do Curu, Cícero Paulo de Lima, Francisco Puruense de Alencar e José Alencar de Macedo, de Morada Nova, José Pena Pinheiro e Antero Gomes Pereira, de Itapajé, Antônio Rodrigues de Lima, de Maranguape, João Antunes Paz, de Itapipoca, Raimundo Marinho dos Santos, de Calcaia, Emídio Saraiva Grangeiro, do Crato e Antônio Saraiva Grangeiro, de Campos Sales. De Fortaleza participaram da convenção os obreiros Antônio Ferreira Lima, Alfredo Carneiro, José Rodrigues da Silva, João Olegário Rodrigues, José de Souza Mota, Manuel Gonzaga de Almeida, Orlando Bastos, Quininha Bastos, Ana Rodrigues da Silva, Francisco Carneiro Filho, Francisco Lopes da Silva e Francisco José de Souza. Além destes, outros obreiros também estiveram presentes nas reuniões da convenção: Manuel Caetano de Menezes, Manuel Roberto de Lima, Severino R. Cavalcante, José de Paula Bezerra, José de Sales Mourão, Olímpio Martins dos Santos, João Luiz Pereira, Francisco Cristiano de Brito, Luiz Francisco de Oliveira e Francisco Gomes dos Santos, pastores presidentes que lideraram a Assembleia de Deus Cearense a partir da década de 1960. Ao falecer em 5 de dezembro de 1960, o pastor José Teixeira Rego foi aclamado pelos assembleianos da época como apóstolo do Ceará. Em seu lugar foi empossado no dia 26 de janeiro de 1961 o pastor Armando Chaves Cohen, que permaneceu por pouco mais de um ano na liderança da igreja no estado. Em 7 de fevereiro de 1962, assumiu a presidência da Assembleia de Deus no Ceará o pastor Emiliano Ferreira da Costa, conhecido como o Homem do Salmo 23. Ele se destacou por ter realizado um profícuo trabalho na igreja cearense. No ano de 1964, a Assembleia de Deus em todo o estado contava com 31 pastores, 110 templos em 92 municípios e aproximadamente 20 mil fiéis. Este ano, o pastor Emiliano coordenou a celebração do Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus do Ceará. As festividades tiveram início em Itapajé no mês de julho e posteriormente no mês de setembro em Fortaleza. No dia 1º de maio de 1985, o pastor Emiliano
Emiliano veio a falecer. A igreja perdeu um de seus grandes líderes. 3 dias depois assumiu a presidência o pastor Sebastião Mendes Pereira, conhecido pelos irmãos como Pastor Bastos. Nos 25 anos em que esteve na liderança das Assembleias de Deus no Ceará, ele realizou com eficácia alguns projetos que fizeram prosperar a obra do Senhor em todo o estado, inclusive a última reforma do majestoso Templo Central. Após o falecimento do pastor Bastos, no dia 3 de junho de 2010, assumiu a liderança da igreja. Como sucessor, o pastor José Deusdete Farias, qual permaneceu no cargo por um período de 11 meses, vindo a falecer no dia 5 de maio de 2011. Neste tempo em que permaneceu como presidente da igreja em Fortaleza, ele deu continuidade ao trabalho de seu antecessor. Em sua carreira ministerial, o pastor Deusdete serviu a obra do Senhor na capital cearense como vice-presidente da diretoria da Assembleia de Deus na cidade e como primeiro tesoureiro da convenção nas gestões dos pastores Emiliano Ferreira da Costa e Sebastião Mendes Pereira. Depois de um breve período de transição, por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 6 de junho de 2011, foi eleito por aclamação para assumir o pastorado da igreja em Fortaleza o pastor Antônio José Azevedo Pereira. Em sua palavra na solenidade de posse, uma frase inspirada por Deus se transformaria no lema da nova liderança pastoral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Templo Central, IADTC, abre aspas, o Senhor promete à sua igreja um tempo de restauração, misericórdia e ensino. Fecha aspas. Pastor Antônio José Azevedo Pereira. O pastor Antônio José Azevedo Pereira, filho do casal pastor Carlos Tavares Pereira e Rita Azevedo Pereira, nasceu no dia 13 de junho de 1955 em Fortaleza, no Ceará. Associando desde cedo o trabalho aos estudos, ele formou-se no curso de Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza e em Música pela Universidade Estadual do Ceará. Posteriormente, graduou-se também em Teologia pela Faculdade Quírios. Aos 23 anos, no dia 26 de dezembro de 1978, fez votos matrimoniais com a jovem Maria Janilda Brandão Pereira. Dessa aliança de amor, o Senhor concedeu-lhes 4 filhos: Carla, Karine, Kelsey e Kevin. Em 7 de setembro de 1980, foi separado para o diaconato, tendo em pouco tempo sido convidado pelo saudoso pastor Emiliano Ferreira da Costa para assumir a direção da congregação da Assembleia de Deus de Granja, Portugal. No dia 7 de setembro de 1983, foi consagrado para o presbitério da igreja. Na data de 7 de janeiro de 1985, foi consagrado ao ministério pastoral pelo pastor Emiliano, então pastor presidente da Assembleia de Deus no estado do Ceará, junto à convenção estadual. Recém-consagrado, o jovem pastor foi designado para pastorear a igreja na cidade de Juazeiro do Norte, a qual estavam ligadas as nascentes igrejas situadas nas cidades de Barbalha e Caririaçu. Ele foi empossado no dia 12 de janeiro de 1985, onde permaneceu em profícuo trabalho por 7 anos e 6 meses. Em 22 de julho de 1992, foi transferido para a Assembleia de Deus na cidade de Iguatu, tendo permanecido por 9 anos e 6 meses à frente da abençoada igreja, onde, com graça de Deus, viu descer as águas do batismo um total de 1.982 novos crentes e o rebanho do Senhor chegar a mais de 3.000 membros no período de seu pastorado. A forma com que o pastor Antônio José conduziu a igreja em Iguatu também marcou a comunidade local na área social e educacional. Em 6 de janeiro de 2002, obedecendo à designação da presidência da Convenção Estadual através do pastor presidente Sebastião Mendes Pereira, ele assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Pacajus pelo período de 2 anos e 6 meses.
Nesse intervalo de tempo, a igreja experimentou grandes conquistas na área espiritual e material. No dia 16 de julho de 2004, o pastor Antônio José assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Cidade dos Funcionários, pela escolha e convite da referida igreja. Com a sensibilidade que lhe é peculiar aos problemas e dificuldades do rebanho, ele não mediu esforços e, para a glória de Deus, concluiu e inaugurou o novo templo da Assembleia de Deus em Cidade dos Funcionários, como ficou conhecida a de Cidade. Convém acrescentar ainda que o biografado, com muita dedicação por vários anos, tem servido de forma marcante à Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Ceará, CONADEC. A data de 5 de julho de 2010, a convite da diretoria geral, assumiu a primeira vice-presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Templo Central IADTC em Fortaleza. Em 9 de maio de 2011, por ocasião da Magna Assembleia Geral Extraordinária do Templo Central, composta pelo Ministério da IADTC e da diretoria da CONADEC, foi aclamado e eleito para o cargo de presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Templo Central. O culto solene de posse aconteceu no dia 6 de junho de 2011, em festiva celebração ocorrida no templo sede. Com humildade e dedicação, à frente do pastoreio da IADTC, a igreja tem vivenciado um tempo de restauração, misericórdia e ensino. Aqui registramos nosso agradecimento especial ao nosso querido irmão em Cristo, professor e historiador Carlos Castro, pela escrita da sua incrível e magnífica obra, chamada Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo. Me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!